Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nesse dia 25 de dezembro, eu trago a você uma mensagem, a mensagem do renovo. Que você e eu possamos ser pessoas renovadas e transformadas pelo poder de Deus. Em Romanos 12:2 está escrito: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós sabemos que a mente renovada descansa totalmente em Deus, porque o nosso crescimento espiritual resulta da operação conjunta entre nós e o Senhor. Qualquer tentativa nossa de tomar a nosso cargo um trabalho que não nos compete é erro tão grave quanto o de negligenciar a nossa parte. Uma das astutas artimanhas do inimigo é justamente levar-nos a nos envolver com tais coisas que estão completamente fora da nossa possibilidade de realização. Desse modo, nós nos desencorajamos tanto que, por fim, não fazemos nem o nosso dever, que está perfeitamente dentro da nossa capacidade. Vejamos então qual é a nossa parte e qual a de Deus nesse trabalho de cooperação. O cristão se reveste de Cristo, ato externo. Deus opera a transformação do coração, ato interno. Em momento algum, precisamos estar dominados pelos nossos desejos e sentimentos. Nós não somos governados por sentimentos e desejos, pois andamos pela fé. Cremos que à medida que ajustarmos a configuração exterior de nossa vida à vontade de Deus, da melhor maneira que pudermos, o Senhor ajustará os nossos desejos e sentimentos para que se harmonizem com os de Cristo. Não cabe a nós suprimir nem abafar os sentimentos. Precisamos apenas controlar a sua expressão exterior, ao submetê-los a Deus. E uma vez libertos do cativeiro dos sentimentos, estamos preparados para realizar o plano de Deus para a nossa vida. Quando aprendemos o profundo mistério da fé, isto é, que Cristo, a esperança da glória, está em nosso coração, aguardando apenas o nosso assentimento, dado pela fé, para que a sua vitalidade opera, passamos a enxergar a questão das boas obras sob um prisma inteiramente novo. Muitos creem que as boas obras são atos que praticamos para Deus, em gratidão pela nossa salvação. Agora, porém, acabamos de compreender que cada ato desses é apenas uma oportunidade que Deus nos concede para liberarmos a vida de Cristo que há em nós. Assim, as boas obras não são ações que realizamos para Deus, mas algo que Ele preparou de antemão para nós. Qualquer boa obra é sempre uma porta que representa um aspecto do caráter de Cristo, que seja implantado em nós. E mais que um gesto de reciprocidade, a graça de Deus. Ela é outra manifestação da sua graça em nosso favor. As obras precisam ser as que Deus preparou para nós. E Ele preparou justamente as que melhor se adaptam à nossa situação particular, ao nosso grau de amadurecimento e ao nosso futuro ministério. Obras que, por sua constituição, forneçam o máximo de oportunidade para a vitalidade de Cristo ser liberada em nós. Santificar não é apenas uma ordenança divina, é também uma promessa. Não é uma lista de deveres que o Senhor nos apresenta, é uma promessa que Deus, pelo seu Espírito Santo, operará em nós todas as coisas. Portanto, não é apenas nossa vontade que está envolvida no processo, mas também a nossa fé, a nossa confiança. A vitória não depende de nós, nem das nossas próprias energias. Depende apenas de Jesus, que nos convoca a proceder assim. Ele é fiel e o fará. Cristo não vive em nós a fim de nos dizer o que devemos fazer com nossas próprias forças, mas para transformar esse pesado e difícil dever em um glorioso assim será. Pelo poder da vida em nós, assim será. Cristo nos liberta do poder do pecado e do diabo, é verdade. Entretanto, podemos estar certos de uma coisa: o antigo senhorio voltará a nos importunar. E qual é a nossa arma de defesa?
como impediremos que ele vibre o chicote novamente contra nós? Mandando tratar do assunto com o novo senhorio, dizendo-lhe que se entenda com o Senhor Jesus. As emoções representam uma das armas mais perigosas de que se utiliza o antigo senhorio. Quando ele nos acena com os antigos sentimentos que abrigávamos antes de Cristo nos libertar, como temores, dúvidas, culpa, desejo, preocupações, desespero, etc. Estes são reativados e se fazem sentir de uma maneira intensa. Não os temamos. Tudo o que temos a fazer é ignorá-los e dizer: resolva o caso com Jesus. Talvez isso exija persistência, mas mais cedo ou mais tarde o tentador nos deixará. Terá de se retirar. Nós clamamos pelo nome do Todo-Poderoso. A libertação operada por Cristo é como extirpar uma erva daninha, que é arrancada pelas raízes. Na terra ainda ficam as cavidades, no ponto do terreno de onde as raízes foram retiradas. Essas cavidades não são preenchidas imediatamente. Então, o que faz o inimigo? Ele se serve disso para introduzir pensamentos seus em nossa mente. Ele os coloca exatamente ali, no vazio deixado pela raiz, justamente no lugar onde as lembranças podem ser reativadas facilmente, onde as emoções que acompanhavam o mal ainda estão expostas e como que em carne viva. Mas uma vez reativadas as recordações, os sentimentos se exaltam. E nesse instante, a nossa fé está diante de outra prova. Iremos confiar na palavra de Deus e nas suas promessas, a despeito dos nossos pensamentos e emoções. Lembremos-nos de uma verdade simples. Os sentimentos precisam se submeter à fé. O antigo senhorio não ficará para sempre, e depois que ele se for, as nossas emoções se aplacarão. Além disso, a insistência é outra das armas prediletas do antigo senhorio. É possível lhe resistirmos 1, 2, 3, 4 vezes e depois nos cansarmos. Ele nos convence de que ainda nos achamos sujeitos ao seu domínio. E então, abrimos a porta e permitimos que ele entre. Cada vez que encaminhamos o tentador a Jesus, a nossa fé no libertador é fortalecida. Portanto, se ele nos bater ruidosamente à porta e vociferar, e retornar centenas de vezes, milhares de vezes, regozijemo-nos, pois se a cada combate nós o enviamos a Jesus, nossa fé e confiança no Salvador estão sendo consolidadas. Essa maneira de se obter vitória em Jesus não se baseia absolutamente na força de vontade, mas na fé. Fé na realidade e na autoridade de Cristo. Sem fazer uso de qualquer energia própria, mas apelando unicamente para a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, ela lhe diz: você terá de resolver a questão com um novo dono. E ela o faz sem temores, sem gritos, sem lutas, sem força de vontade, somente com fé e confiança numa autoridade que é indiscutível. É o que possuímos em Cristo, uma autoridade incontestável. Está escrito em Mateus 28:18. Toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. Podemos, por exemplo, nos dirigir a Jesus em adoração e louvor. Essa atitude também nos resguarda do perigo de tornarmos a prática de transferir o caso para Jesus em espécie de regra, uma ação rotineira que seguimos com certo sucesso, mas que realmente não nos edifica em nosso relacionamento com o Senhor. Outra coisa que podemos fazer é colocar em prática um plano de intercessão previamente preparado. Ainda, outra maneira de nos livrarmos de uma conversa com o inimigo é entregarmos-nos a alguma tarefa de rotina. O importante é que agora é Jesus quem cuida de nós. Ele pagou o nosso débito e nos libertou. Esse modo de enfrentar o inimigo é baseado em princípios bíblicos perfeitamente válidos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, sim da graça, Romanos 6,14. Agora estamos debaixo de outro regime na batalha contra o pecado, o regime da graça,
que é acionado por Cristo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. E a mente renovada deposita sua fé, esperança, confiança e amor em Jesus, que leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. A fé com que recebemos Jesus em nosso coração é a mesma pela qual vivemos. Durante o dia, as tentações, frustrações e problemas nos assaltam. Tomemo-los um por um e integremo-los ao Senhor. E assim, a nossa luta espiritual se transforma num contínuo desfrutar da presença de Cristo. E o perdão unilateral é o segredo de recebermos o perdão. Quando perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também nos pode perdoar. Marcos 11, 25 está escrito: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se não concedermos o perdão unilateral àqueles que nos causam males, estaremos atando as mãos de Deus, e Ele não poderá nos perdoar. Além disso, nós sabemos que a mente renovada é paciente e todo cristão experimenta, como sabemos, períodos de espera na vida. São ocasiões em que lhes parece que Deus quase se afastou deles e nas quais tem de se suster pela fé até que o Senhor ressurja. Mas o modo como encaramos esses intervalos sombrios determinará se o resultado será positivo ou negativo. Tudo depende da nossa atitude. Ou nós entendemos seu significado ou apenas nos sujeitamos às circunstâncias. Jesus definiu o propósito divino para tais períodos quando disse: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O objetivo de Deus, ao nos conduzir a uma experiência dessas, é gozarmos tal alegria. A verdade-chave a ser lembrada nesses momentos é: Deus não está parado, está atuando. Nenhuma outra promessa, nenhuma outra verdade poderá reanimar o nosso coração, infundindo-lhe nova confiança, como a certeza de que Deus está agindo. E para sermos vitoriosos nesses momentos de espera da vida, é necessário conhecimento básico e confiança. Primeiramente, precisamos saber que o Senhor tem um plano e que Ele está agindo, porque existe um propósito para cada um de nós. Em segundo lugar, precisamos nos apegar a esse conhecimento básico e confiar na palavra de Deus. Por último, precisamos perseverar, ou seja, ficar firmes em nossa posição de confiança na palavra de Deus. Os planos de Deus sempre requerem um certo processo que se desenrola num determinado período de tempo, o tempo determinado por Deus. E o fator tempo é sempre determinado por Deus e nunca por nós. E se nós não contemplarmos Cristo bastante para receber dele uma ideia do tempo de duração, quanto a certa situação, isso pode provocar em nós grande sentimento de frustração. Mas a Bíblia nos exorta que olhemos para Jesus, com a convicção e a certeza de que Ele vai completar a boa obra no prazo marcado. Além disso, o processo de desenvolvimento espiritual do cristão se resume apenas numa coisa: aprender a recorrer a Cristo em toda e qualquer circunstância. Deus usa vários recursos para nos levar a nos tornarmos dependentes de Jesus Cristo. Ele se utiliza de um agente especial denominado dificuldades. É a ferramenta que Deus designou para sondar as profundezas do nosso coração. As dificuldades expõem as nossas fraquezas para que busquemos a energia que vem do Senhor. E essas fraquezas podem ser circunstanciais, isto é, as coisas de que dependemos e que estão fora de nós, e as debilidades do caráter, as fraquezas interiores. As dificuldades
dificuldades podem nos tornar amargurados, mas tudo depende do modo como cada um reage diante do sofrimento. Se dermos lugar ao ego, aos nossos sentimentos, então as dificuldades só poderão nos deixar amargurados. O mesmo acontece se buscarmos nos livrar delas através dos nossos próprios recursos. Entretanto, se em meio aos problemas voltarmos a nossa atenção para o Senhor, em vez de olharmos para o nosso ego, eles poderão nos aperfeiçoar. Cada obstáculo que encontramos em nossa caminhada deve ser motivo para indagarmos: o que há em mim que deve ser retirado? Quando examinarmos a situação por esse prisma, imediatamente reconhecemos a ação da sabedoria de Deus no planejamento de todos os fatos que ocorrem conosco. Quando Jesus disse aos discípulos que orassem com perseverança, queria dizer que orassem até conseguir resposta afirmativa. Veja bem, os pensamentos de Deus raramente dizem respeito apenas a nós. Geralmente, o Senhor pensa em nós em relação aos outros, principalmente com relação aos irmãos em Cristo. Conserve os olhos bem abertos e ouvidos atentos para descobrir se Ele está dizendo o mesmo a outrem. Deus é benigno e misericordioso, e Ele se entristece e se aflige pelo seu povo. Deus se ira, Ele odeia o pecado e a iniquidade. Quando nos reunimos com outros cristãos, muitas vezes, nós simplesmente externamos os nossos sentimentos. Precisamos estar atentos aos sentimentos de Deus, para que possamos expressá-los, já que as emoções que externamos contagiam outros. E muitas das nossas orações não são respondidas porque tentamos servir e obedecer a Deus, sem realmente desejar a realização dos seus planos. É preciso que fiquemos profundamente envolvidos com os interesses de Deus. Para querer a realização dos planos de Deus, precisamos sacrificar qualquer coisa que interfira neles. Nossas palavras podem expressar, quando muito, anseio ou esperança. As de Deus manifestam a intenção que Ele apoia integralmente. Se quisermos que as nossas orações sejam atendidas, precisamos aprender a expressar as ideias divinas e não as nossas. E se desejamos falar as palavras de Deus, temos de estar dispostos a receber instrução e correção com o auxílio dos irmãos em Cristo. E ainda, realizar as obras de Deus significa fazer tudo o que está ao nosso alcance e confiar que Deus fará o resto. Qual a conclusão de tudo isso? Jesus resumiu tudo no seguinte: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. João 5:19. Amém e graças a Deus. Mas o mais importante é o uso da seguinte frase: em nome de Jesus. A este grupo de palavras está associada uma das mais notáveis promessas das Escrituras. E sabe qual é esse grupo? A resposta da oração. Amém e graças a Deus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós estamos te pedindo que o Senhor venha renovar a nossa mente, para que nós possamos pensar como o Senhor pensa, para que nós possamos orar com toda a confiança e com toda a certeza, Pai, de que Tu és fiel, que a Tua palavra, Pai, é verdadeira e que as Suas promessas, elas irão se cumprir na nossa vida, porque a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor é fiel para concluí-la em nome de Jesus, para que nós possamos a cada dia aprender da Tua palavra, ter o conhecimento necessário, para que não venhamos ser enganados por aquele que quer nos derrotar, nos destruir, mas que nós possamos expressar única e exclusivamente as palavras do Senhor. Nós desejamos e queremos afirmar que estamos dispostos a receber instrução e correção contigo, Pai, com a Tua palavra e até com os irmãos em Cristo. E nesse dia de hoje, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos, Pai,
que Tu és um Deus que ouve o nosso clamor, porque o Senhor não está com o ouvido agravado, que não possa ouvir o nosso clamor e não está com o braço encolhido, que não possa nos abençoar. E hoje nós te agradecemos porque temos essa convicção, a convicção da nossa vitória, em nome de Jesus. E é a Tua palavra que nos garante em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém e graças a Deus.